No Evangelho de Mateus, do capítulo 14, dos versículos 22 ao versículo 33, nós lemos uma das várias histórias de Jesus com seus discípulos. Nesse texto, vemos que Jesus despede as multidões e diz a seus discípulos que entrem no barco enquanto ele vai ao monte orar. E exatamente assim acontece. Mas esse texto diz que ventos contrários surgem e a tempestade então chega onde estão os discípulos e eles ficam atemorizados. Mas Jesus aparece na quarta vigília da noite e enquanto está indo na direção dos seus discípulos sobre as águas, eles o avistam, mas não o reconhecem e ficam atemorizados, crendo tratar-se de um fantasma. Mas Jesus diz: "Não temais, sou eu." E então eles já se acalmam. E em seguida Jesus acalma a tempestade. Como cristãos ou não, em algum momento de nossas vidas enfrentaremos ventos contrários. Cristãos ou não, em algum momento de nossa vida teremos medo. Cristãos ou não, tiraremos o foco do lugar certo. Mas como cristãos, nós devemos olhar os ventos contrários com olhos espirituais. Talvez Jesus apareça no nosso tempo de vento contrário apenas na quarta vigília da noite, como aconteceu com os discípulos. Os judeus costumam dividir a noite em vigílias, e a primeira vigília vai das 18 horas até as 21 horas. A segunda vigília, das 21 horas até a meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite até as 3 horas da manhã. E a quarta vigília, das 3 da manhã às 6 horas da manhã. Quanto tempo os discípulos ficaram no seu tempo de vento contrário? Jesus aparece somente na quarta vigília da noite. Muitas vezes acontecerá o mesmo conosco. Muitas vezes a resposta não virá imediatamente. Nós enfrentaremos o medo, enfrentaremos a angústia, nós enfrentaremos a dificuldade de ver as coisas acontecendo e nos questionando o porquê de Deus ter permitido ventos contrários. A nossa postura como cristãos deve ser diferente. Devemos entender que os ventos contrários surgirão, que ainda que tenhamos medo, Jesus aparecerá para nós na hora certa. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus nos ajude a atravessar esse tempo de vento contrário na nossa vida? Oremos. Senhor Deus, todas as coisas que nos acontecem, antes que elas cheguem até nós, o Senhor as conhece todas. E é o Senhor quem dirige as nossas vidas e os nossos passos. Nesse momento, ó Deus, quero pedir em nome de Jesus, visite aqueles, ó Deus, que estão nesse momento enfrentando ventos contrários. A luta está difícil demais. O medo chegou e o Senhor parece estar ausente. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que não é assim. Que o Senhor sabe todas as coisas e age na hora certa. Obrigada, ó Deus, porque o Senhor está ouvindo a nossa oração. Faça, ó Deus, com que esses queridos que estão enfrentando suas lutas e têm orado, que eles possam, ainda que não sintam nada, tenham a certeza de que Deus não os deixou sozinhos, que o Senhor está no barco das suas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.